you call me when you get this? Yeah. 너도 한눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때. O valor de m para o qual a equação x2 menos 6x mais 3m igual a zero apresenta raízes reais e iguais é... Para eu obter duas raízes iguais, eu teria que ter delta igual a zero, lá das equações do segundo grau, né? Se você não está lembrado, tem que fazer uma revisão, pode procurar uma aula minha sobre esse tema, equações do segundo grau, e se atualiza, tá? Bem, delta igual a zero. O valor de A aqui na equação é igual a 1, B é igual a menos 6 e C é igual a 3m. Muito bem, delta é B2 menos 4AC, então nós teremos B menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 3m, igual a zero. Teremos 36 menos 12m igual a zero. Menos 12m é igual a menos 36, onde m será igual a menos 36, dividido por menos 12, implica que m é igual a 3. Solução m igual a 3. Resposta, letra B de bola. A probabilidade de um indivíduo apresentar a doença A é de 0,2, de apresentar as doenças A e B é de 0,1 e de apresentar as doenças A ou B é de 0,4. Qual a probabilidade de um indivíduo apresentar a doença B? Bem, lembrando da seguinte fórmula, a probabilidade A ou B é igual à probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade A e B. Dados fornecidos no problema. Probabilidade de A ou B é igual a 0,4. A probabilidade de A e B é igual a 0,1. E a probabilidade de A é igual a 0,2. Ele quer a probabilidade de B. Então, baseado nessa fórmula da probabilidade, hoje está berrando essa palavra, da probabilidade, nós teremos 0,4 aqui da fórmula, é igual a probabilidade de A, qual o valor dela? 0,2, mais a probabilidade de B, eu estou procurando, menos, cuidado que aqui é menos, a probabilidade de A e B, que é 0,1. Bem, aqui nós teremos 0,1, né? Certo? 0,2 menos 0,1, 0,1, que vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 0,4 menos 0,1 igual a probabilidade de B. Logo, a probabilidade de B será igual a 0,3. Uma gleba significa terreno, um pedaço de terreno, destinada a reflorestamento, tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura. Se a área dessa gleba é de 0,96 km², então a medida do lado AC, indicada por X na figura, é igual a... O problema nos oferece um terreno em forma triangular, onde a área é igual a 0,96 km². O lado do triângulo AC é X, é o que ele está procurando, e o lado BC do triângulo 1,6 km. Observem que esse triângulo possui a área de 0,96 km² e como área
E nós temos como calcular esta altura, porque a área de um triângulo retângulo está aqui, ó. Ela é dada pelo produto da base pela altura dividido por 2. Então, base é 1,6. Que multiplica pela altura sobre 2. E a área do triângulo, ela é fornecida, no caso, 0,96 é igual a 1,6 vezes a altura dividido por 2. Implica que a altura será igual a 2, que multiplica 0,96 dividido por 1,6. Esta altura será igual a 12. Bem, agora que temos a altura 12 do triângulo, temos também um outro cateto e temos x, seria o teorema de Pitágoras. Na verdade, aqui é 1,2, tá? Bem, vamos eliminar essas vírgulas, já que é uma única casa decimal. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. O teorema de Pitágoras é que x, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Que está aqui, tá? Mas eu vou evitar essa fórmula, eu vou te explicar por quê. Existe um macete, quando você trabalha com triângulo retângulo, no caso, que é chamado de triângulo egípcio. O triângulo egípcio, ele possui o maior lado 5, o menorzinho 3 e o lado aqui 4. Quando você observar que os lados são proporcionais, tem uma relação, observa bem, aqui é 12, aqui 16. Se eu dividir aqui por 4, dá 3. Se eu dividir aqui por 4, dá 4. Então ele tem uma proporcionalidade de 4, certo? 3, 4. O fator de proporcionalidade é 4. Se eu multiplicar esse lado por 4, dá 12. 4 vezes 3, 12, que é a altura do triângulo. Se eu multiplicar esse lado por 4, 4 vezes 4, 16, que é a base do triângulo. Logo, para eu saber quem é esse outro lado, eu multiplico por 4 esse lado, que é igual a 20. X é igual a 20. Sempre em alerta em relação ao triângulo egípcio. É um triângulo de lados 3, 4 e 5. E se você observar a proporcionalidade, não há necessidade de você aplicar o teorema de Pitágoras. Que 203 bolinhas de gude sejam guardadas em 2 potes e que as quantidades de bolinhas nos potes sejam diretamente proporcionais a 3 e 4. Se o pote com mais bolinhas possui uma quantidade igual a n, a soma dos algarismos do número n é igual a... Bem, o problema nos informa que total de bolas são 203. E são 2 potes, que ele vai dividi-las de forma proporcional a 3 e 4. Aí eu acho mais interessante você trabalhar com a proporcionalidade realmente, porque você tem que 3 está para x, há várias maneiras de fazer isso, tá? Assim como 4 está para y, porque você não sabe a quantidade que está lá. Assim como tem uma regrinha das proporções que você pode somar os termos antecedentes e consequentes. Então você pode somar 3 mais 4, assim como x mais y. Muito bem. Eu quero, ele pede o maior, que é o 4, né? Que tem a proporcionalidade 4. Então eu vou trabalhar com 4 está para y, assim como 7 está para x mais y, 203. Isto implica que y é igual a 4 que multiplica 203, que dividido por 7. Logo, y será igual a 4 vezes 3, 12, 812 dividido por 7, implica que y será igual a 1,
dá 11, dá 1, sobra 42, dá 6. 116. Mas o problema nos pede a soma dos algarismos. Então é 1 mais 1 mais 6, igual a 8. É a solução, o 8. Letra A. Gabriel gasta 1/3 do seu salário para pagar o aluguel, R$ 720 para pagar a faculdade e 3/4 do restante para pagar as despesas com a casa, água, luz, telefone, que correspondem a R$ 360. A fração que representa quanto Gabriel paga de faculdade em relação ao seu salário é de... Então, o problema nos diz que 1/3 ele paga de aluguel do salário dele, R$ 720 ele paga a faculdade, 360 que corresponde a 3/4 em relação às despesas. Olha, o primeiro que eu vou começar a mexer é esse últimozinho aqui, porque se ele paga 3/4, ele paga, corresponde a 3/4, a despesa dele que é 360, eu posso calcular quanto é esse valor total. Vamos chamar de Y para facilitar, né? Então eu terei que 3/4 de Y dá igual a 360, né? Porque o Y é o valor total dessa partezinha e 3/4 dele corresponde a 360. Logo, Y será igual a 360 vezes 4 dividido por 3. Y será igual, eu vou fazer direto, tá? Dá 120 vezes 4, 480. Olha que beleza. Então esse pedacinho aqui é 480. O que a gente precisa calcular agora? Quanto é 1/3? Acontece que se 1/3 ele é o aluguel dele, o restante corresponde a que fração? Esse restante aqui corresponde a 2/3. Esse restante aqui, 2/3. Então, o que eu vou ter? Que 2/3 corresponde a 480 mais 720, 2/3 que está aqui, que dá igual a 1.200. Muito bem. Consigo calcular 1/3? Consigo. 2/3 está para 1.200, assim como 1/3 está para x. Logo, x será igual a, sempre cruzando, está multiplicando, né? 1.200, que multiplica, vou botar o x que é melhor, 1/3, que divide, porque aqui vai descer, ó, aqui vai multiplicar aqui, esse aqui vai multiplicar o x. Então ele vai dividir por 2/3. Eu vou repetir, é uma regra de 3, simples, né? Eles estão se multiplicando cruzados, então 1.200 vezes 1/3 dividido por 2/3. Logo, x será igual a 1.200 vezes 1/3, que multiplica 3 meios, porque na divisão de frações você vai inverter a fração, certo? Então, muito bem, x será igual, o 3 vai cortar, 1.200 dividido por 2, que dá igual a 600. Bem, chegamos à seguinte conclusão. Aqui é 600, 1/3. Aqui é 720, que é a faculdade. E aqui é 480 reais, que no caso 3/4 corresponde a 600. Nós já temos o valor total do salário dele. Ele está pedindo uma fração equivalente à parte da faculdade dele. Ora, a fração vai ser dada por 720 dividido por 1.800, que é o salário dele todo. Primeiro passo, ó, corta os zeros, tá? Vamos dividir por 4. Simplificar por 4 vai dar 1, estou fazendo a conta de cabeça,
1 vezes 4, 4 sobra 3, 32, então dá 8, 18. Aqui, dividido por 4, dá 4 vezes 4, 16. Sobra 2, 25, 45. Bem, 18, 45 avos. Ainda simplifica por 9, que dá igual a 2 quintos, que é a solução do nosso problema. De uma garrafa de café totalmente cheia, 65% foram consumidos e com o café restante ainda foi possível encher 5 copinhos com 50 ml cada um, restando ainda 30 ml na garrafa. A capacidade total em litros dessa garrafa é... Bem, o problema nos informa que em uma garrafa de café, beberam 65% da garrafa. E sobraram, no caso, 5 copinhos de café com 50 ml cada um. E mais um restinho de 30 ml. Portanto, o total aqui de cafezinho que tem aqui dá 5 vezes 50, 250, 280 ml. Bem, se aqui é 65%, qual é o percentual que corresponde a esta parte aqui dos cafezinhos? 100% menos 65%, 35%. Então, isto vai corresponder a uma proporção, porque 280 ml corresponde, né, aqui, ó, a 35%, que são os 5 copinhos de café de 50 ml mais 30 ml. Mas eu quero saber a garrafa inteira, eu quero saber 100%, certo? Está um X aqui. Logo, X será igual, multiplica cruzado, né? 28000, multiplicando por 100, dividido por 35. Se você armar a continha, 28.000 dividido por 35 dá igual a 800 ml. Só que ele quer em litro. Então vai voltar 3 casinhas. 1, 2, 3. Resposta 0,8. Letra B. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos, todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que em cada saquinho a quantidade de chaveiros poderia ser 5, 6 ou 8 e que não ocorreria nenhuma sobra de chaveiros. A menor quantidade de chaveiros que essa pessoa poderia ter é... Primeiramente, entender o problema. Ele quer ter o mínimo da quantidade de chaveiros, mas essa quantidade total seja divisível por 5, por 6 ou por 8, né? Que nos saquinhos terão ou 5, 6 ou 8 chaveiros em cada saquinho. E não poderá sobrar chaveiros nessas 3 condições que ele exige. Bem, o problema nos informa que ele tem uma quantidade, ele quer ter uma quantidade de chaveiros em que essa quantidade seja dividido por 5, por 6 e por 8. Ele pode colocar nos sacos dividido por 5, 6 e 8 e não pode sobrar. Ora, que número eu colocaria num saco que ele fosse dividido por 5, 6 e 8? Seria o MMC, o mínimo múltiplo comum. Porque assim, eu teria a menor quantidade de chaveiros, de forma que se eu quisesse agrupar de 5 em 5, ou de 6 em 6, ou de 8 em 8, não sobrariam chaveiros, ok? Esta é a ideia do problema. Ele quer ter uma quantidade de chaveiros
que quando ele colocar em saquinhos, se ele colocar 5, não vai sobrar chaveiro, se ele colocar 6, não vai sobrar chaveiro, se ele colocar 8, não vai sobrar chaveiros. Olha só, tem uma situação nesse problema que dá para você até fazer de cabeça, porque ele quer um número que seja dividido por 5, 6 e 8. Um número, para ser dividido por 6, ele tem que ser dividido por 2 e 3. Né? E só aí você já olhando, se ele for par e somar os algarismos, der um múltiplo de 3, o número já é divisível por 6. Então, olhando para a resposta, né, você já cancela, já exclui uma série de opções. Tá? Mas o 8 é o fator que pode te ajudar mais, porque eu vejo lá um 120, eu não estou lendo o problema agora, que eu não tenho acesso à leitura porque eu estou gravando, e tem um 160, né? 120 dividido por 8 dá 1, dá 4, 5, dá 15 ou dá 20. Tudo bem, mas ele quer o menor possível, tá? Então, o 120, observa que 1 mais 2, 3, ele é por 3, ele é par, ele é por 2, e ele termina em 0, ele é por 5. Com certeza a resposta é 120. Mas vamos fazer. Vamos resolver pelas operações. Então, seria o MMC de 5, 6 e 8. Primeiro, nós temos que dividir pelo 2. É obrigado. Se tiver um divisível por 2, você é obrigado a começar com 2. Repete o 5, dá 3, dá 4. Depois ainda tem divisor por 2. Repete o 5, repete 3, dá 2. Ainda tem divisor por 2. Repete 5, dá 3, dá 1. Por 3, dá 5, dá 1, dá 1. E finalmente por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Tá? Quem será esse MMC? O produto desses fatores. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Às vezes é interessante, principalmente na pressa de uma prova, você tem que resolver várias questões, você fazer uma análise e até partir da resposta, porque você pode ter uma convicção na opção que você vai fazer a partir dos conhecimentos que você tem. Ok? Olha, o tempo está muito curto, mas eu vou tentar resolver esse problema, dar uma dica, tá? Uma senhora costurou uma fita colorida ao redor de 2 toalhas de mesa, ambas retangulares, de medidas indicadas nas figuras. Sabendo-se que para fazer esse serviço foi utilizado um rolo com 15 metros de fita, pode-se concluir que, ao término desse trabalho, a quantidade de fita restante em metros foi... Eu vou tentar resolver de cabeça e conduzi-los também para esse entendimento. Primeiro, na primeira mesa, 1,40 por 1,60. Repara que o semiperímetro, a soma desses dois contornos, dá igual a 3, portanto 6 metros. E a outra não é exato, mas se você botar 2,20, vai fechar com 3, com 4, com 8. Então, 8 mais 6, 14 metros. Mas ele quer aí sobraria 1 metro. Só que tem 20 centímetros que não foram incluídos. Conclusão. Letra C, sobraria 1,20 m. Ok?